O projeto de lei do Senado, PLS número 473, de autoria do senador Eduardo Suplicy, regulamenta o exercício da acupuntura. Por esse projeto, o procedimento de acupuntura é declarado livre exercício no território nacional, artigo 1º, e definido como, abre aspas, a estimulação de pontos específicos do corpo, mediante o uso de agulhas ou de instrumentos não invasivos a partir de diagnóstico energético funcional, realizado dentro dos marcos da medicina tradicional chinesa, com a finalidade de manter ou restabelecer o equilíbrio energético funcional do organismo, conforme reza o artigo 2º. São considerados habilitados para o exercício profissional da acupuntura os profissionais de saúde de nível superior, portadores de diploma de curso de pós-graduação em acupuntura, em nível de especialização, os profissionais portadores de diploma de curso técnico ou superior em acupuntura e os profissionais que comprovem o exercício da acupuntura por um período mínimo de 5 anos, à data da publicação da lei, conforme o artigo 3º. Esse projeto de lei foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais e agora será votado na Comissão de Constituição e Justiça. Qual a sua opinião sobre esse projeto de lei do senador Eduardo Suplicy? Nós achamos que é o ideal para o Brasil. Nós achamos que se porventura esse projeto de lei foi realmente aprovado como esperamos que seja, a população brasileira será altamente beneficiada. Em primeiro lugar, porque a exigência de uma formação adequada, numa pós-graduação, num rigor, talvez, que não está explícito aí, no rigor que o Ministério da Educação exige. Eu espero, sinceramente, que os senadores, os deputados e, posteriormente, a presidência da República tenham a ideia, a bênção de pensarem assim. Se assim for aprovado esse projeto, com eventuais aperfeiçoamentos que eu não sei que tipo virão, eu espero que, sendo aprovado, chegando à instância superior da Presidência da República aprová-la também, sancionar esse projeto de lei, o grande beneficiado será a nação brasileira. A grande beneficiada será a nação brasileira. Em primeiro lugar, porque a acupuntura vai ser muito mais facilmente ensinada, entendida, conhecida. Depois, o número de profissionais que se sentirão estimulados a estudar acupuntura será, vamos dizer, muito grande, aumentando enormemente o número de profissionais que existem hoje e espalhando, portanto, essa atividade preventiva e curativa em todos os recantos da nação. Não precisa ser médico para fazer acupuntura, doutor Eduardo? Pois é. Olha, existem excelentes acupunturistas médicos, isso é inegável que existem. Excelentes acupunturistas médicos. E existem também excelentes acupunturistas não médicos. Se você somar uns e outros, eu acho que existem mais excelentes acupunturistas não médicos que excelentes acupunturistas médicos. Lamentavelmente, também o oposto acontece. Existem péssimos acupunturistas médicos e péssimos acupunturistas não médicos. Não existe ainda uma regulamentação. Nós estamos torcendo que essa regulamentação dessa lei, esse projeto de lei do nosso senador Suplicy, seja aprovado. Porque se for aprovado, a ajuda será para a nação brasileira. Em primeiro lugar, porque a acupuntura feita com regularidade, ela tem uma ação preventiva muito mais marcante, muito mais evidente do que a própria ação curativa, que é grandemente reconhecida por todos os países do mundo. Em segundo lugar, porque é uma terapêutica, é um método profilático, é um método de prevenção, quer dizer, de manutenção da saúde, econômico, barato, muito barato. Se é muito barato, as quantias que são utilizadas, que estão empregadas para tratamento, em alguns tratamentos complexos e caros, esse dinheiro vai ser poupado e vai ser utilizado
na própria melhoria do atendimento de saúde em alguns aspectos que vão além da acupuntura. Porque a acupuntura, como nenhum outro procedimento terapêutico, consegue resolver tudo. A acupuntura não resolve tudo. Resolve 80 e tantos problemas das patologias que afetam a população brasileira, por exemplo. Mas 15% não. Nenhum outro procedimento médico, eu estou falando de procedimento médico, aquele procedimento que diz respeito à cura da saúde. Médico no sentido que é o intermediário, é o médium. A palavra médico vem de médium, que está entre a doença e a recuperação, entre a doença e a saúde. É o médico, aquele. Essa ideia, essa noção de medicina que eu estou me referindo. Então, a medicina será grandemente beneficiada. A medicina brasileira será grandemente beneficiada. E o dinheiro que vai sobrar da economia, que a acupuntura vai determinar, vamos dizer assim, economizando expressivas quantias que podem ser utilizadas nos procedimentos mais complexos, mais difíceis e mais caros. Dando, portanto, uma cobertura muito maior para todos. A própria Constituição diz isso, não é verdade? Que a saúde é para todo mundo, a saúde é para todos. E então, acredito que se porventura este projeto de lei for aprovado, esse projeto de lei do senador Eduardo Suplicy for aprovado, a grande beneficiada é a nação brasileira como um todo. A nação brasileira. Então nós teremos o quê? Saúde melhor para todos. Porque a acupuntura, cada vez mais sendo conhecida, cada vez mais a acupuntura vai ser usada. Se é usada da maneira adequada, a proteção da saúde será fortalecida. A incidência de doenças diminuirá. As complicações das doenças instaladas serão menores. A necessidade de consumo de medicamentos diminuirá acentuadamente. E a duração média de vida da população crescerá. Tudo isso, segundo eu penso, pode ser decorrente do uso equilibrado, do uso competente da acupuntura por aqueles que sabem, ou por aqueles que saberão, se porventura esse projeto de lei for aprovado. Então, eu diria que se porventura for aprovado esse projeto de lei, nós podemos considerar o senador Suplicy como o herói dos heróis. Mesmo porque existem, né, doutor Eduardo, o senhor mais do que ninguém sabe, um certo preconceito, um certo risco não digo, pelo contrário, existe preconceito, existe uma perseguição das pessoas achando que, mas a acupuntura precisa ser médico para praticar, a acupuntura tem que ser efetuada por médicos, e a gente sabe, eu particularmente na minha época de jornalista mais ativo, eu fiz um jornal, chamava-se Jovem Médico, que era sobre uma academia médica. Entrevistei diversos professores, alunos da Santa Casa, da Escola Paulista de Medicina, da USP, etc. E, modéstia à parte, eu conheço um pouco dos meandros da linha da medicina contemporânea e ocidental. E a gente, infelizmente, acha, eu converso isso com meu filho repetidamente, de que o conhecimento cartesiano, o conhecimento newtoniano, não é capaz de explicar o funcionamento orgânico. As medicações, mesmo as alopáticas, têm efeitos colaterais diferentes e mesmo defeitos curativos diferentes conforme o organismo. Na minha prática de acupuntura, que a gente observa cada paciente de uma maneira, eu fico absolutamente assustado com a tentativa de se protocolar os procedimentos da acupuntura. Isso é uma tendência, infelizmente, que existe, inclusive no ensino da própria acupuntura. Mas esse é um outro tema, eu gostaria de que a gente falasse um pouco agora sim
desenvolvimento da ABA. Fundada em 1958, essa entidade tem formado não só novos profissionais, como já falamos aqui, outras escolas saíram de dentro da própria ABA, entidades ligadas aos médicos, entidades ligadas a fisioterapeutas e outros profissionais acabaram saindo de dentro da própria ABA e que se mantém, eu diria, ali no timão dessa abertura de formação de autênticos acupunturistas aqui no país. Infelizmente, o fato de terem saído da ABA nem sempre segue a linha da ABA. Principalmente os médicos, principalmente aqueles que, renegando o trabalho que Frederico Spetti trouxe aqui para o Brasil, chegando ao ponto, como disse há pouco, de um aluno brilhante, aliás, dizer no Senado Federal que era autodidata, quando na verdade não foi. Isso prova que a ideia de que a tradição chinesa não responde para eles aquilo que deveria responder. São pessoas que pensam ainda que a acupuntura se restringe a atos reflexos, se restringe a uma atuação de liberação de substâncias que existem inegavelmente com o emprego da acupuntura e que é só isto. Quando a acupuntura é muito mais do que isto. A acupuntura traz, inclusive, relações importantes para a manutenção da saúde, traz relações do indivíduo com ele mesmo, em primeiro lugar, intrapessoal, destaca e valoriza as relações interpessoais, familiares, sociais, profissionais, e as relações entre o homem e o meio ambiente, trazendo a necessidade de se enxergar também para a manutenção da saúde aquilo que cerca o homem, não só localmente, mas também globalmente. Para a acupuntura de qualidade, a acupuntura vamos dizer assim, de categoria elevada, baseada na tradição chinesa do taoísmo, vê o mundo como um todo, vê o homem como uma miniaturização do mundo, vê o mundo, planeta Terra, como uma miniaturização do cosmos. Então, tudo estando interligado, o que a ciência, aqueles médicos que procuram fazer acupuntura não enxergam. Então é uma restrição, é uma limitação, é uma diminuição da amplitude, do leque de atividade que a acupuntura desempenha. É lamentável isso. E isto eu entendo como uma degradação da acupuntura. E a acupuntura se restringe, portanto, para muitos destes, se restringe a receitas, a protocolos esquemáticos, a esquemas que não são, digamos, não se coadunam com o conhecimento científico, entre o conhecimento científico que deveria, quer dizer, entre o conhecimento que essas pessoas têm e aquilo que a tradição chinesa nos ensina. É pena. É pena. Por isso é que nós defendemos de maneira veemente que a cultura chinesa tradicional, que a ABA, provavelmente é a única escola aqui no Brasil que realiza, que a ABA, vamos dizer assim, fortemente defende, tem que ser fortalecida cada vez mais, para que a tradição mais sólida da acupuntura se mantenha cada vez mais elevada e com resultados cada vez melhores. A acupuntura preventiva em primeiro lugar. A acupuntura preventiva e que, se você entender na história de cada indivíduo, a história de cada indivíduo que começa da sua concepção, quando o óvulo e o espermatozoide dos pais se unem para a formação do ovo, a partir daí você deve, segundo essa visão, fazer acupuntura na mãe para beneficiar o desenvolvimento da criança. Você sabe disso, você aprendeu isso. Então, durante toda a gestação, a mãe, submetida com regularidade à acupuntura,
vai dar luz a uma criança em muito melhores condições de saúde física, psíquica e mental. Essa criança vai desenvolver-se muito melhor, dentro do útero materno e fora do útero materno, mais tranquila, mais sossegada, mais inteligente. Isso é um fato. Esse é tem várias aulas que a gente, durante o curso de formação, são várias aulas que nos marcam profundamente. Cada fim de semana que tínhamos aula ali, a gente saía debatendo o assunto, ia almoçar e discutindo com os colegas de turma. E são vários temas que nos pegam, porque a gente tem que vivenciar o processo para virar um verdadeiro acupunturista. É o arquétipo do médico ferido que o Jung se referia, a Quiron, né, da mitologia que ensina a medicina, que é o filho de Apolo. Mas Centauro. O centauro é o Quiron, né? É Mas Quiron. ele ensina a medicina ao filho de Apolo. Né? E uma das aulas... Asclépio. Asclépio, exatamente. O Trevaldo é uma força de sabedoria, Asclépio. Obrigado. E uma das aulas que me marcaram, um dos temas da aula, é exatamente isso que o Dr. Evaldo falou, e ele testemunha, porque nesse período de mais de 50 anos de profissão, 54 anos praticamente, né, quase 55, ele atendeu já pessoas que já tiveram seus filhos, né, e já atendeu várias gerações. E soube que, tratando da pessoa grávida, vou falar na frente dele, porque quero ver ele desmentir agora, porque não vai desmentir, obviamente que não, mas que ele tratando de pessoas, uma gravidez que não foi a primeira, mas segundo ou terceiro filho, ele pôde perceber que a criança nasceu mais calma, mais inteligente, mais bonita, por conta até dos efeitos da acupuntura durante o processo gestacional. É isso mesmo? É isso mesmo, é isso que eu quero afirmar. E eu tenho, inclusive, álbuns que mostram isso, de fotografias e documentos e de informações, né? Informações de pais, e é o que se sabe, é o que se sabe. Agora, depois de nascido, fazer acupuntura também, saudavelmente. Pessoa saudia deve fazer acupuntura uma vez em cada estação do ano. Se a pessoa saudável faz uma aplicação de acupuntura em cada estação do ano, isto é, 4 vezes por ano, é uma pessoa que vai gozar de muito melhor saúde a vida toda. E se porventura adoecer, esse adoecimento será muito mais fácil de ser tratado. Muito mais suavemente será a necessidade terapêutica que essa pessoa... Claro, não é absoluto. Absoluto só o chefe, né? O supremo arquiteto do universo, como dizem os nossos amigos maçons. Não é verdade? Mas é seguro. A acupuntura das pessoas que fazem com regularidade, essa acupuntura dá a essas pessoas uma qualidade de vida muito melhor. E muita gente hoje aqui no Brasil sabe disso. E muita gente hoje aqui no Brasil procura acupuntura com regularidade, independentemente de ter ou não ter patologias, de ter ou não ter doença. Não trata acupuntura, ou melhor, não procura acupuntura simplesmente para tratar-se, mas para prevenir-se. Para prevenir-se. Isso é que é a maior joia que a acupuntura é capaz de nos oferecer.